O melhor do louvor, você ouve aqui. Momento Gospel. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Preso eu vivia em angústia e solidão. Era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou. Com amor imenso hoje livre estou. Hoje sou livre. Hoje sou livre, né? Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, hoje sou livre. Para sempre, amém, amém, para sempre, Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 59 minutos. Uma excelente noite para você e uma ótima noite para mim. A você que está nos ouvindo neste momento, em qualquer lugar do município da Serra, pelo melhor e o maior sistema de rádio via cabo do Brasil e do mundo, aqui exatamente do bairro de Taquara para todo o estado do Espírito Santo, para todo o Brasil e também para todo o mundo. Desde já quero agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos alimentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido para cada dia nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, vencermos também toda a obra que é preparada, toda a obra que é armada pelo nosso inimigo, aquele ao qual nós não vimos, mas às vezes nós percebemos quando ele está preparando exatamente a sua armadilha para que eu ou você possamos cair. Por isso, devemos sempre estar vigilante, devemos estar sempre em oração, devemos estar sempre preparado para esses tipos de coisa. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham de segunda a sábado pelo sistema de rádio via cabo, dos bairros de Palmeira, dos bairros de São Domingo, a você que nos ouve em Jardim Carapina, a você que nos ouve exatamente em Balneário de Carapebus, a todos de Central Carapina, a você do bairro Boa Vista, André Carlone, Jardim Tropical, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras, Taquara 2, Taquara 1, a você que está no Planalto Serrano, no bloco A, no bloco B, no bloco C, a você que está nas avenidas, nas praças, neste momento, neste sábado maravilhoso, ao qual o Senhor nos concedeu mais uma vez, exatamente final de semana. Muitos estão nas praças, muitos estão no comércio, muitos estão no ponto de ônibus, muitos estão indo para o seu trabalho, muitos estão chegando do seu trabalho. Hoje não tem aula, hoje a galera está de folga e muitos estão de férias. A você que está em Cidade Continental,
exatamente na Avenida Terceiro Mundo, a você que está nos ouvindo em qualquer lugar, exatamente neste momento, em São Diogo, a você que está aí em Novo Horizonte, na Praça Central, próximo da Praça Central de Novo Horizonte. Hoje é dia de feira, né? Um abraço a todos os feirantes, amigos que estão trabalhando, exatamente nos servindo nesse dia de sábado. A você que está nos acompanhando pelo site, exatamente com a rádio agregada, a Rádio Digigospel, aos ouvintes da Rádio Digigospel, um abraço carinhoso aqui do seu amigo, do seu irmão, exatamente neste sábado maravilhoso. A você também que está na Rádio Cultura.s.com.br, exatamente, são os sistemas de rádio online que estão agregados ao programa Falando de Jesus. Somos gratos a Deus, exatamente por essas rádios também que estão retransmitindo a palavra de Deus para que possa alcançar outras pessoas, possa alcançar outras comunidades, possa alcançar exatamente o público-alvo para Deus, ok? São 18 horas e 3 minutos, nós acompanhamos a nossa programação do Estúdio 3 hoje, exatamente, nós estávamos fazendo uma experiência, então nosso amigo Graucio Santos estava fazendo a transmissão do programa Show da Tarde, exatamente até às 17 horas, e assim nós repatriamos o nosso sinal de volta para o Estúdio Central. A você que neste momento gosta, a você neste momento que ama, a você neste momento que quer aprender um pouco mais, você que quer ouvir o que Deus quer falar, independente do teu credo, independente da tua religião, independente do que você é ou que você faça, porque não adianta eu falar que não faço isso, mas Deus sabe o que eu faço. Não adianta que eu sou de A, mas Deus sabe que eu sou de B, porque aos olhos de Deus nós jamais vamos esconder algo. O que nós fazemos de errado, que vai contra o nosso Deus, só Deus sabe. Mas Deus sabe e fica quieto, esperando a oportunidade para que você possa refletir, para que você possa redimir, para que você possa consertar o seu erro. Porque o Deus que nós hoje servimos, o Deus que nós amamos, não é o Deus exatamente que foi no passado. É o mesmo Deus, mas não é aquele Deus que falava diretamente, não é aquele Deus que punia diretamente. Pela graça, Jesus veio. Exatamente por intermédio de Jesus que nós estamos aqui. Pela graça de Jesus que realmente estamos aqui. E pela misericórdia e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, é permitido nós ter livre-arbítrio de escolher o A, de escolher o B, de escolher o C. Mas no final nós vamos todos se encontrar para prestarmos exatamente as nossas contas. Não é conta da água, não é conta da luz, não é conta do telefone, não é a prestação do carro ou da casa própria. Nós vamos prestar conta daquilo que fizemos aqui na terra. Se andamos na luz, com certeza a porta vai estar aberta. Se nós andamos nas trevas, nós vamos passar pelo juízo final. Agora na Serra são 18 horas e 5 minutos, nós estávamos aguardando a chegada do mensageiro do pastor Adilson que fez cirurgia exatamente nos seus 2 ouvidos, estava em recuperação, estavam agendados para hoje, está tudo confirmado, mas até neste momento o pastor Adilson ainda não chegou no estúdio. Mas você, de qualquer lugar do planeta Terra, pode emprestar o seu ouvido, pode abrir o seu coração, pode sentar no sofá, pode deitar na cama no quarto, pode do seu serviço acessar o site, pode você que está na praça, levanta os seus olhos para cima ou se não inclina o seu ouvido, porque Deus vai falar com você nesta noite. A todos vocês, uma excelente noite. 6:06. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado.
livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor,
também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. 2, a partir do verso 3, nos diz assim a palavra do Senhor: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode estar sentada. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados irmãos, a palavra do Senhor está falando na primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 3, algo que estremece a minha carne, estremece a minha mente, estremece todo o meu ser, porque quando eu leio um texto desse, eu fico imaginando que se o Senhor arrebatar a igreja nesse exato momento, o pastor que vos prega a palavra não está salvo. E será que você vai estar? Mas por que, pastor? Se o Senhor arrebatar a igreja hoje, o Senhor que está pregando não está salvo? Porque olha o que o texto diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus... Quem guarda os mandamentos do Senhor aqui, levante a mão. Quem de nós somos salvos? Amém, igreja? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. A palavra fala em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, porque ele está falando para os escribas e fariseus, vós tendes por pai ao diabo, porque o diabo foi homicida desde o início, porque não se firmou porque é mentiroso e pai da... Então, o que fez Satanás se tornar homicida? Foi ele se tornar pai da mentira ou foi ele não se firmar na verdade? Porque quando você não se firma na verdade, automaticamente você se torna um mentiroso. E a pessoa para quem você mais mente é para você mesmo. É para nós mesmos que nós mentimos. Quando adotamos uma pose de crente, quando adotamos uma pose de servo do Senhor, quando carregamos uma Bíblia debaixo do braço, quando botamos uma Bíblia debaixo do braço, quando louvamos na igreja, quando saímos lá fora, não temos uma vida que condiz com a palavra de Deus e nem com a nossa postura de cristão dentro da igreja. Quem está falando é o Espírito. E vai doer. Mais em mim, acredite. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Eu não sei precisar para você quantas vezes eu já li a Bíblia, mas eu posso garantir para você, não para pisar em ninguém,
mas até motivo de vergonha, o que eu vou falar, eu posso garantir para você que do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, você vai me perguntar, eu vou dizer para você tudo que está escrito. Isso me faz um santo? Não. Isso me faz um separado? Não. Isso me faz um escolhido? Não. Porque a palavra do Senhor diz que o diabo conhece a palavra, crê e treme. Faz do diabo um escolhido. Faz de Satanás um salvo. Faz de mim conhecedor de Deus? Não. Porque o texto não diz que se você conhece a palavra, né, se você disser que conhece a Deus e não conhece a palavra, é mentiroso. Não, ele fala para a gente assim, ó, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, nele não está a verdade. Quando a palavra traz o contexto de guardar, ele está falando daquele que pratica, ele está falando daquele que vive, ele está falando daquele que é capaz de morrer pelo mandamento de Cristo, tal qual aqueles homens do passado passaram todo tipo de aflição, mas não negaram a Cristo. Então a esses aqui que guardam os mandamentos do Senhor, esses aqui conhecem Deus. E nós nunca vamos conhecer a Deus se nós não guardarmos os mandamentos. Mas Davi fala, Senhor, escondi a tua palavra em meu coração, Salmo 119, versículo 11, para não pecar contra ti. A tua palavra está guardada. Eu só guardo a palavra quando eu tenho a intenção de não pecar contra Deus. Amém, igreja? Há uma intenção no meu coração de não pecar contra Deus. Há uma intenção de ter uma conversão verdadeira, de ter uma transformação verdadeira. Há essa intenção em mim de mudança de vida, de não se associar a Satanás para ferir a Deus. Há essa intenção sim. Então eu vou ler nas Escrituras tudo o que eu preciso fazer para não aborrecer a Deus. E tudo, aleluia, que eu tenho que deixar de fazer para agradá-lo. Então eu vou deixar de fazer quando verdadeiramente eu tenho o conhecimento e coloco esse conhecimento à prática. Porque a bem verdade estamos sempre falando mal de alguém. A bem verdade estamos sempre vendo programas que não glorificam. A bem verdade que estamos sempre olhando coisas desse mundo que nos cobiça. Amém, igreja? Sim ou não? E é bem verdade que não medimos esforços nenhum para orar, para ler a Bíblia e para buscar. Não há esforço. No menor coisa que ocorre, você larga a palavra, você larga a oração e logo se inclina para aquilo que o seu coração quer. Então nós estamos mentindo para nós mesmos. Quem entende dessa forma, diga amém. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Sabe quem conheceu Deus? Quem conheceu Deus foi Jó, próspero, rico, miliardário, bilionário no dia de hoje. Perdeu seus filhos, esposa, perdeu gado, perdeu casa, perdeu tudo. Foi na sarjeta, foi acometido de uma lepra, raspava as suas enfermidades com um caco de telha, apodreceu vivo. E para completar, a mulher no final de tudo chega para ele e fala, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala para aquela mulher, tu falas como uma louca, porque nu eu vim e nu eu vou retornar. Tudo quem me deu foi Deus. E Deus restitui aquele homem de sobremaneira. Mas aquele homem tinha tudo para guardar mágoa de sua esposa, mas ele não fez isso. Ele foi lá e teve mais 10 filhos com ela. Aquele homem, querido, foi restituído. E no final de tudo ele falou, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Amém, queridos? Para contemplar Deus tem que ter santidade. E que santidade que eu e você temos? Fala para mim. Quantas horas por dia nós lemos a Bíblia? Quantas horas por dia nós oramos? Quantas horas por dia nós evangelizamos? Quantas horas por dia nós nos inclinamos para a obra do Senhor? E quantas horas por dia se inclinamos para aquilo que é o nosso desejo, o nosso coração? Eu estou falando de salvação eterna. Tem alguém querendo ir para a glória aqui? Diga amém. Amém. Salvação eterna. E o Senhor falou sentado ali, se você não pregar isso, tu não chega em casa hoje. E duvida que o Senhor falou comigo para ver se você chega em casa. Amém, queridos? O Senhor está próximo. Mas não começou não, vamos lá. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Presta bem atenção, aquele
Olha o que a palavra diz, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que o amor de Deus vai estar aperfeiçoado em mim. Pensa bem, se eu e você tivermos o amor de Deus aperfeiçoado em nós, vamos conseguir passar por alguém necessitado sem estender as mãos. Vamos conseguir, queridos, verdadeiramente passar por alguém ali que está sofrendo, oprimido, e você tem a palavra para pregar para ele. Você vai conseguir passar sem abrir a sua boca. Você tem o amor de Deus aperfeiçoado em você. Você vai conseguir sentar numa roda para escarnecer de alguém. Você vai conseguir porfiar de alguém. Tu vai conseguir mentir. Você vai conseguir, queridos, estar no meio de uma contenda, de uma briga, de uma inimizade. Você vai conseguir se o amor de Deus estiver em você. Quem acha que se o amor de Deus estiver em você, você não participa disso, diga amém. Pouca gente crê na palavra. Você acha que se o amor de Cristo estiver em você, você fica fora de tudo isso? Sim ou não? Da inimizade, da porfia, da contenda, da inveja, fica ou não fica? Mas nós estamos no meio disso. Sim ou não? Então a Bíblia está dizendo que o amor de Deus não está em nós. O Espírito Santo está te despertando, sim ou não? Porque está despertando em mim. A gente para dar ouvido ao que falam dos outros, sim ou não? A gente acaba emprestando a boca, sim ou não? Há sentimento de inveja, sim ou não? Há sentimento de inimizade, sim ou não? De porfia, de falar mal? Há. E Deus não está nisso. E quando olharmos para as nossas vidas, querido, há muito que se mudar. Há muito que se transformar, mas é profético, porque a palavra fala: aquele que é santo, aquele que é separado, aquele que resolveu seguir a Cristo, santifique-se mais. Então somos santos, separados, não compactuamos com esse mundo, mas agora é o momento de santificar mais, de tirar aquelas pequenas coisas que passa despercebido por mim e por você. Passa despercebido, sim ou não? Passa despercebido por mim e por você, mas pelo Espírito Santo não passa despercebido. Tanto que Ele nos ama e quer tratar isso hoje. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Meu Deus. Andar como quem andou? Quem anda como Cristo andou aí, diga amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui tem sinceros e Deus gosta disso. Deus se agrada disso, porque nem o pastor falou amém. Aquele, versículo 6, que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Pedro, tu és um daqueles que estava com ele. Não sou, é sim. Aí veio outro: você é um deles. Não sou. Veio o terceiro: você é sim, porque tu fala como um deles. A tua fala te condena. Amém, queridos? Então o servo do Senhor falava diferente. João Batista vestido de pele de camelo, um cinto de couro. João Batista se vestia diferente, frequentava lugares diferentes. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer. Quem gosta de sorvete aqui, diga amém. Aquele sorvete diferente, que tu vai na sorveteria, que sorvete diferente, que tu pega, que tu fecha o olho, que tu se delicia, aquela coisa gostosa, não é isso? Pensa no que você mais gosta de comer, ou o que você mais gosta de fazer. Quando você faz com prazer. Você faz: se eu pudesse, eu fazia isso sempre, eu comia isso sempre. Quem pensou, diga amém. Imaginou? Então, ele está dizendo, no Salmo de número 1, que quando você tiver esse prazer lendo a palavra, esse prazer orando, de fechar o olho e falar: não dá vontade de parar de orar, não dá vontade de parar de ler a Bíblia, não dá vontade de parar de te adorar, este prazer tiver no seu coração, significa que você é um dele. Isso está no nosso coração? Se não fosse o Espírito que estivesse falando, haveria controvérsia. Mas a palavra fala que quando o Espírito fala, a igreja se cala. Mas isso é bom, porque Deus, ele corrige e exorta o servo que ele ama. Temos que andar como ele andou. Jesus andou o tempo todo fazendo a obra do Pai. Jesus: vem comer, uma comida tenho, e não é deste mundo, é fazer a vontade de meu Pai. Jesus: estamos indo, estamos muito cansados, a gente aqui, estamos indo, vem conosco. Não, pode ir, que eu vou depois. Por quê? Porque eu vou sair à parte para orar. Amém, queridos? Eu vou sair à parte para orar. Um dos três que mostra ele orando, ele deixa Pedro velando com os outros discípulos. Ele vai orar, 1 hora depois ele volta. Pastor, não diz 1 hora, fala: não consegue velar comigo nem 1 hora. E volta de novo. Quando volta e volta de novo, eles estão dormindo. Já se passaram 2 horas.
Orando. Jesus, orando, tem que andar como ele andou. Jesus bateu de frente, Jesus discutiu. Não falas nada em sua defesa. Não fala nada. Amém, queridos? Temos que andar como ele andou. Quem anda como Cristo andou, diga amém. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Desde quando eu e você nos convertemos, a palavra confronta o nosso pensamento, ela confronta os nossos erros, ela confronta as nossas atitudes, ela diz que temos que orar, que temos que ler a palavra, que temos que evangelizar, que temos que ir ante as ovelhas perdidas da casa do Senhor. A palavra do Senhor vai falar lá, queridos, no Mateus 25, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, não é isso? Tive frio, não me agasalhaste, estive preso, não me visitaste. Senhor, quando foi que o Senhor estava preso, não te visitamos? Estava com fome e não te demos de comer, estava com sede, não te demos de beber? Quando deixaste de fazer a um dos meus pequeninos. Quantas pessoas você conhece que está numa cama? Quantas pessoas você conhece que está no hospital? Quantas pessoas você conhece que está passando necessidade? Quantos irmãos você conhece que está desviado? Quantas pessoas você conhece? Jesus, ele não deixaria, porque um centurião que Jesus nunca tinha visto, chegou para ele e falou assim, está em casa enfermo o meu servo. Jesus falou assim, eu irei em sua casa e lhe darei saúde. Aquele que está nele deve andar como ele andou, e nós não andamos. Não andamos. Se o Senhor arrebatasse a igreja hoje, quem iria com ele? Diga amém. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Passou as trevas na minha vida? Passou as trevas na sua vida? Quando eu digo passou as trevas, não importa o que aconteça comigo e com você, estamos glorificando, estamos exaltando, porque há uma paz, diz a palavra, há uma paz que excede todo o entendimento. Há uma paz que me garante ali, queridos, no Isaías 43, que diz, quando passares pelo fogo não te queimará, quando passares pelos rios não te submergirá, quando passares pelas águas, não é isso? Não te cobrirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Por onde quer que andares, irmão, dá uma dorzinha, a gente entra em desespero, irmãos. Dá um tiro do nosso lado, a gente entra em desespero. Passa um rapaz desse aí no trânsito aí, esse viciado, coitado, que temos que orar muito pela vida dele. A gente entra em desespero no carro, fecha a porta, quer sair. E como é que tem paz no meu coração? Não tem paz, amados. Ontem eu estava dando assistência, eu e o irmão Amaury, na casa de uma pastora que disse que estava com síndrome do pânico. Amém? E a gente fala da pastora que tem síndrome do pânico, mas querido, temos medo, sim ou não? Temos medo, mas o Senhor fala que as portas do inferno prevalecem contra as nossas vidas, que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, amém, queridos? E qual é o teu medo? De morrer? Por que você tem medo de morrer? Se a palavra diz que aquele que morre em Cristo vai para a glória, não há dor, não há pranto, não há tristeza, não há choro. Qual é o nosso medo de morrer? O nosso medo de morrer, quem fala é o Espírito, porque Ele conhece a minha mente, a tua mente, o meu coração e o teu coração. O nosso medo de morrer é só um: ir para o inferno. Sim ou não? Se nós temos medo de morrer, porque temos receio de ir para o inferno, significa que tanto você quanto eu sabemos que a nossa vida não está alicerçada. Amém, queridos? Por que Daniel não se encurvou o edito do rei? Porque Daniel falou, eu posso ser jogado na cova dos leões, eu posso perder a minha vida, mas se eu perder a minha vida por amor de Deus, eu vou achá-la. Então ele sabia que se o leão o comesse, ele estava na glória. Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvou o edito do rei, porque ele sabia que se a fornalha o queimasse, ele estaria salvo. Estevão começou a aplicar na sua defesa de uma forma tranquila. Daqui a pouco Estevão desceu a madeira naqueles homens, pregando a verdade para eles. Estevão sabia que ia morrer, mas Estevão não se preocupou com a morte, porque sabia que o dono da vida o estava esperando. E dito e feito, antes que ele tomasse a primeira pedrada, ele disse, vejo os céus abertos e o Senhor em pé, à destra do Pai. Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então eu vejo os homens verdadeiros de Deus, na palavra que viviam a palavra, eles não tinham medo da morte.
Então, se nós temos medo da morte, é porque sabemos que não há uma conversão sincera no meu e no seu coração. Não há. Amém, igreja? Irmãos, versículo 7. Não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Palavra essa que temos ouvido a cada dia e temos desprezado. Como eu disse para vocês, eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia, mas todo mundo aqui sabe que o diabo quase destruiu a minha vida, sim ou não? Amém, querido? Não basta ler não, tem que viver. E olha que está aqui quem me conhece, minha irmã, está minha esposa ali. Muitas pessoas me conhecem aqui no íntimo, de frequentar, de estar no meio da minha vida. E sabe quanto eu me esforço para estar enquadrado aqui. Mas quando eu leio para esta palavra, eu tenho a convicção que se hoje o Senhor viesse ou pedisse a minha alma, eu ia para qualquer lugar, menos para a glória. Mas na mesma forma que essa palavra fala com você, ela fala comigo, onde tem muito mais responsabilidade do que qualquer um de vocês, e a cobrança em cima de mim vai ser infinitamente maior do que cada uma de vocês, mas eu entendo que o seu Espírito Santo está trazendo essa palavra, que está marretando, esmagando o meu coração, significa que ele está olhando para mim falando, eu quero te salvar, como está olhando para cada um de vocês falando, eu quero salvar vocês. Ou ele pode estar falando assim, olha, eu quero fazer desse lugar uma referência, eu quero fazer desse lugar um lugar de salvos, eu não quero fazer desse lugar um lugar de cargos e promoções, eu não quero fazer desse lugar um lugar de promoções milagrosas. Eu vou lá porque cura, eu vou lá porque o cego enxerga, porque o paralítico não. Eu vou lá porque eu sinto a presença de Deus. Mas Deus habita no lugar aonde buscam Ele verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém, queridos? Ele continua. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. E eu creio que essa verdadeira luz vai alumiar hoje em nossas vidas. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Eu adotei uma postura na minha vida, já adotei ela já há alguns meses. Não importa o que façam ou o que falam de mim, eu não dou mais crédito. Eu deletei essa capacidade da minha mente de dar crédito ao que fazem ou o que falam. Porque eu aprendi e senti 0,1%, se é que eu posso colocar 0,1% do que Cristo sentiu. Eu acho que não chega a isso, porque hoje eu sei o que é você entregar a vida por pessoas. Eu sei o que é você chorar por pessoas, estender as mãos e até carregá-las nos seus ombros. E depois aquelas pessoas achar que você, fazer de você como se você não existe, ou simplesmente transformar você de anjo a monstro da noite para o dia. Eu sei o que é isso, mas fazer isso comigo, amém. Eu sou pecador e falho, mas fizeram com Cristo. Fizeram com Cristo. E quem faz isso com Cristo diariamente é eu e você. Sim ou não? Sim. Sim. E tudo que Cristo faz, Ele faz pensando em mim e em você. Cristo não precisa de nada, porque Ele já é tudo. Mas quem precisa de misericórdia, perdão, amor, direção, salvação, é eu e você, não é Ele. Então Ele sofre com os nossos erros, com o nosso abandono, a sua palavra, as suas regras, por amor a mim e a você. Então Ele sofreu lá e continua sofrendo, mas Ele vai sofrer ainda um pouco mais, porque Ele acredita que você vai abrir o coração e vai se converter verdadeiramente, tal qual eu também. E se Ele passar por tudo isso e um ser salvo, valeu o sacrifício dele, porque Ele mesmo disse que mais vale uma vida do que o mundo todo. Mas acredite, Ele quer salvar você, Ele quer salvar a mim. Amém, queridos? Outra vez vos escrevo, versículo 8, um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Queridos, se te aborreceram, eles vão tratar com Deus, mas não aborreça ninguém. Amém, querido? Se te aborreceu, não bate boca, não corre atrás do prejuízo, não faz nada. Porque quando você for correr atrás do prejuízo, quando você for falar alguma coisa, até você sai numa boa intenção, não vou falar, eu vou conversar, porque não pode ser assim, você sai até dentro de uma boa intenção, mas naquela hora foge alguma coisa no controle, porque se houve um choque, se houve uma contenda, um dos dois está sendo usado pelo diabo, ou os dois, sim ou não? Então é necessário estar com uma estrutura espiritual muito grande. Então você não vai
Porque pode ocorrer de você emprestar a boca para Satanás, pode ocorrer de você emprestar o ouvido para o diabo, pode ocorrer de você sair da graça para a carne e acontecer algo terrível, sim ou não? Mas no fim de tudo, nunca é o teu nome que vai ser envergonhado, nunca. Vão falar da briga, vão falar da contenda, não é isso? Mas amanhã passou, mas ficou um nome manchado, qual foi? O de Jesus. E é isso que o diabo trabalha 24 horas por dia, para que eu e você venhamos manchar o nome de Jesus. Amém? Porque Jesus fala, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quando eu nego a verdade, quando eu nego a palavra e deixo de praticar, eu estou negando Jesus. Ele vai me negar diante do Pai. Ele vai me negar quando eu estiver enfermo e precisar de uma cura. Ele vai me negar quando a porta estiver fechada e eu orar para que ela abra, ela não vai se abrir, para que eu tenha paz, para que eu tenha direção, para que eu tenha salvação. Ele vai me negar, porque é questão de justiça, sim ou não? Justiça. Isso é sério, amém, queridos? Isso é muito sério. E a contenda entre irmãos, não esteja contenda com ninguém não. Não quer falar contigo, fale com ele. Bom dia, boa tarde, paz do Senhor, tudo bem então, não sei o que. Não falou, virou a cara, amém, queridos? Você fez o que Cristo mandou fazer, amém? E fez de coração aberto. Mas porque não falou, não fecha o coração e vai triste, não. Se alegra, exulta, amém, queridos? E fala, Senhor, tem misericórdia dessa vida, Senhor. Dá uma moedinha lá nele, Senhor Deus, para que ele possa se converter verdadeiramente. Porque eu amo meu irmão, quero ver meu irmão salvo, Senhor. Amém, queridos? É assim que funciona. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, amém? Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A vida do crente hoje, ela é uma vida totalmente desequilibrada. O crente não sabe o que fazer no casamento, não sabe o que fazer na saúde, não sabe o que fazer no profissional. Vem as lutas, vem o problema, ele corre para cá, ele corre para lá. Ele já frequentou 30 igrejas diferentes, 30 denominações. Tem crente até pensando em ir para macumba, para o catolicismo. Tem crente que está perdido, ele não sabe o que fazer. Ele vai numa igreja, faz uma campanha, vai na outra, faz outra campanha, faz isso aqui, faz aquilo. Ele faz tudo o que manda ele fazer, ele só não faz o que Cristo manda fazer. Mas por quê, querido? Porque é difícil você encontrar um crente que não tem contenda com uma pessoa. Seja com o irmão, seja com o primo, seja com o papagaio, seja com a esposa, seja com o marido, seja com o filho, seja com o vizinho. Sempre tem contenda. Mas você não. Não entre em contenda com ninguém. Jesus podia ter feito alguma coisa, sim ou não? Tinha poder para isso, sim ou não? Tinha autoridade para isso, sim ou não? Fez. Por que eu e você temos que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém, queridos? Fez com você. Se você agir em conformidade com a palavra de Deus, significa que você vai ser ungido do Senhor. E a palavra fala, ai daquele que toca no meu ungido. Uma coisa é eu falar para você, ai de você, Tamar. Ai de você, Denise. Você vai ver só, uma coisa é eu falar. Outra coisa é o Senhor falar. Ai daquele. Para o Senhor falar ai, é ai. Amém, queridos? Ai daquele que toca no meu ungido. Aí tu abre a boca para falar do irmão porque te falaram. Se ele for ungido do Senhor, o que vai acontecer contigo? Se ela for ungida do Senhor, o que vai acontecer contigo? Hein, queridos? Então não fala. Não toma atitude. Deixa na mão do Senhor, amém, queridos? Deixa na mão do Senhor, porque Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Ah, não estou vendo nada acontecer porque Ele fez, ela fez isso. Você não tem que ver, querido. Ainda que você nunca veja, basta você ter certeza que o teu Deus, Ele é o justo juiz, e que no momento dele, não seu, Ele vai fazer o juízo dele. Mas que no seu coração tem que ter um sentimento, Senhor, que o teu juízo venha para a conversão dela, venha para a conversão dele, Senhor, porque eu também um dia, quando era do mundo, me levantei contra alguém, e tu teves misericórdia de mim, Senhor, então também que o Senhor tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela, amém, querido? Isso chama-se amor. Que é o texto está dizendo, aquele que diz que está na luz aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É uma verdade, sim ou não? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebo, escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi porque conheceste o Pai.
Eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi mancebo, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele está falando para toda a classe. Ele está falando para mim, para você, para os jovens, para as esposas. Ele está falando para todos. Porque já conheceste a verdade, porque a palavra está em vós, e ela está em nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Somos uma igreja que pregamos a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, e é por isso que Deus tem misericórdia, a cada dia tem tratado conosco, é por isso que o Senhor está às portas de buscar a sua igreja, e tem tratado conosco, tem nos ensinado nessa última hora, e tem nos dado um último aviso. Olha, eu amo vocês, tenho porém contra ti, isso que ele está falando agora, tenho contra ti isso, tenho contra ti aquilo, tenho contra ti aquilo outro, tenho contra ti isso e isso, arrepende-te, volta às primeiras obras, porque senão te riscarei. 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 2, igreja de Éfeso. Amém, queridos? Amas a minha verdade. Se levanta contra aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Aborrece a obra dos nicolaítas, como eu também aborreço. Não negaste a minha fé. Tem tido paciência. Tem se deixado lutar pela causa. Está escrito lá. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste as primeiras obras. Por isso digo, volta às primeiras obras, senão eu te riscarei. Amém, querido? Então ele fala os prós, fala os defeitos e mostra o conserto. Porque ele fala que cedo venho. Quem sabe quando é que o Senhor vai vir? Diga amém. Quem é que sabe se vai estar vivo amanhã? Diga amém. Então se conserta hoje. Amém, queridos? Eu vou fazer o possível para isso. Porque eu não sei se ele está pregando isso hoje porque a minha partida é amanhã, ou se a minha partida vai ser daqui de volta para casa, não sei. Mas ele está falando, não está? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ai, igreja, amém, querido? Isso é sério, hein? Isso é muito sério. E ele fala aqui agora, não ameis o mundo. Agora que ia começar a mensagem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo qualquer coisa que seja o mundo, quando fala mundo, é o sistema implantado, é o pecado, é a maledicência, é a concupiscência, é a falta de amor, é a falta de carinho, é as coisas que não glorifica, é as coisas que geram contenda, é você querer ganhar vantagem nas costas do irmão, nas costas da irmã, nas costas dos outros, é você viver em lugares que não glorifica a Deus, fazendo coisas que não glorifica a Deus. Amém, queridos? Falar coisas que não glorificam, usar coisas que não glorificam, que agridem a tua vida, que agridem a sua família, que te põem em risco. Amém, querido? Que denigre a sua imagem como ser humano, porque a imagem do ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E quando você denigre a sua imagem, você está denigrindo a imagem de Deus, que Ele te criou, te fez imagem dEle. Amém, queridos? Não ameis o mundo, porque se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. E vai chegar momento de você lá no mundo, vai necessitar do amor do Pai. E acredite, naquele momento você vai se lembrar que o amor do Pai não está em você. Mas não está em você porque o Pai não quis colocar o amor dele em você, mas foi porque você se achava bom demais para receber o amor do Pai. Mas vai chegar um dia que eu e você vai precisar do amor do Pai. E o maior tormento não vai ser ter o amor do Pai. O maior tormento foi saber que nós rejeitamos Ele a nossa vida toda. Amém, queridos? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pastor, o que é ser um servo do Senhor? Quem quer saber o que é ser servo do Senhor, levante a mão. Morre hoje para as tuas vontades, para os teus desejos, para as suas vaidades, para a concupiscência, aquilo que é projetado no seu coração. O mal está ali, corre para cá, se embola, se mergulha dentro da carruagem do Evangelho, vai fazer a obra de Deus, vai ler Bíblia, vai orar, vai para a igreja, vai visitar irmãos, vai visitar os órfãos, necessitados, mergulha na obra de Deus, para que a sua mente venha estar voltado para as coisas que são do alto. Porque você pode achar que eu sou louco, você pode achar que eu sou maluco, mas eu não sei se é um defeito ou uma qualidade. Pela palavra eu creio que é qualidade. Deus, pela misericórdia dele, me deu um dom,
de ler e entender a sua palavra. E eu digo para os irmãos, e se o crente pudesse apostar, eu apostaria a minha vida no que eu estou falando. É o último suspiro nosso nessa terra. Amém, queridos? Porque a Bíblia é verdadeira, ela fala, e ela está dizendo que a única coisa que você tem que se preocupar hoje, a única, é a sua verdadeira conversão. E a verdadeira conversão, temos que nos enquadrar dentro de tudo isso que está aqui. Amém, queridos? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Amém? Porque se alguém ama o que há no mundo, o amor do Pai não está em vós. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles, aleluia, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu quero viver para sempre ao lado de Cristo. Se for loucura o que eu estou falando, amém. Todo mundo vai morrer, vai para um plano espiritual, vai encarnar, ou vai para o purgatório, não é isso? Ou todo mundo é filho de Deus e vai para o céu, não importa o que você faça, Deus é amor, não é isso? Amém. É mais um louco pregando aqui. Mas a minha preocupação é, se a Bíblia for verdadeira, se isso que foi pregado for verdade, se realmente existe céu e inferno, se realmente só vai para a glória aqueles que vivem essa palavra, tu vai esperar fechar o olho para saber? Eu não vou não. Porque depois que fechar o olho, já era. E pessoas fecham o olho a cada segundo. Pessoas fecham o olho a cada momento. E tem muitas pessoas que fecharam o olho, achando que isso aqui era mentira e loucura, e que agora querem fazer de tudo para sair de lá, mas não vão sair nunca mais. Amém, queridos? Então, se todos os caminhos levam a Deus, você pode ter uma religião e fazer tudo. A palavra fala, não falar as palavras torpes, você pode falar a palavra torpe. Fala, não adulterarás, você adultera. Fala para não mentir, você mente, não é isso? Fala para somente glorificar o nome dele, você glorifica o nome de Satanás, fazendo todas as concupiscências da sua carne, e acha que vai para o céu. Amém, queridos? Se todas as doutrinas pregam isso, e você pode fazer o que quiser, louvado seja o nome do Senhor, tu vai para a glória. Mas se realmente a Bíblia fala que os que fazem tais coisas vão para o inferno, e isso for verdade, queridos, acredite, você não tem noção daquilo que está reservado para você. Então, como a única no mundo que tem um livro que me diz o que fazer e o que não fazer, que me dá a oportunidade ainda de sentir a presença de Deus, porque se você disser que não sentiu a presença de Deus, você está mentindo, porque você já sentiu a presença de Deus. Deus já fez algo na tua vida grande, para que você não tenha dúvida que Ele existe. Então, como a Bíblia fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que minha fonte de fé, a minha regra de fé é a palavra de Deus, e que eu tenho que viver por ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou viver nesse livro, vou fazer o que está aqui a partir de hoje, porque se ele for verdade, eu já estou enquadrado dentro dele. Se não for verdade, eu estou enquadrado dentro das religiões que todo caminho leva a Deus. Então, de qualquer maneira, eu estou salvo. Estou salvo por seguir ela, e estou salvo se a doutrina do mundo for verdadeira, não é isso? Porém, aqueles que acham que todo caminho leva a Deus, e não quer se inclinar para a palavra, ser um cristão servo do Senhor, e a Bíblia for verdadeira, eu não vou nem falar que Deus te ajude, porque Ele não vai ajudar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta hoje nesse púlpito. Profeta hoje, que eu tenho convicção do que eu estou falando, porque eu sei o que Deus falou para mim ali, que você vai ver ele de uma maneira muito diferente daqui para frente. Amém, queridos? E que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 50 minutos. Neste momento, nós estamos desfazendo a nossa rede e agradecendo a Deus por mais esta palavra, como ontem o pastor Tiago pregou, falando que a Bíblia, o maior livro, o livro mais lido no mundo, é onde está a palavra de Deus. E hoje, o nosso mensageiro exatamente vem trazendo esta confirmação mais uma vez por nós. Agradeço a Deus de segunda a sábado. Agradeço a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela vida das pessoas que estão nas comunidades nos ouvindo, pela vida das pessoas que estão nos assistindo pela web TV, pelo site. Um abraço a você aí da cidade de Ibiraçu, obrigado a você do Rio, obrigado a você de Cachoeiro, obrigado a você de Guarapari, obrigado a você exatamente da França, obrigado a você exatamente de Vila Velha, e também a você aqui da Serra que acessa o site.
Toda honra e toda glória é dada ao nome de Jesus, porque este é o programa para transmitir a sua palavra. A todos vocês, excelente noite, bom final de semana e amanhã, vá, se você puder, ouvir uma palavra ao vivo, exatamente numa igreja mais próxima da sua casa. A todos vocês, até segunda-feira, se Deus quiser, se Deus permitir e se for da sua vontade. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Paradão Sertanejo.